Então, bom dia, agradeço demais o convite, a possibilidade de estar aqui contando um pouquinho, experimentando um pouquinho algumas coisas. É claro que nesse tempo a experimentação vai ser, né, pontual, mas eu vou contar um pouquinho de como eu tenho desenvolvido essa ideia de gamicidade, né, de brincar com a cidade. Então, vou contar um pouquinho, né, dar alguns exemplos de como é que foi construído esse processo, e depois eu vou fazer uma proposta prática, né, para vocês pelo menos experimentarem uma construção de cenário, né, que acho que é a coisa mais complexa, assim. Acho que tudo tem uma questão mais desafiadora, mas acho que a questão da construção de cenário ela é mais né, em termos tecnológicos, né, e como é que você cria esses cenários, acho que tem uma diferenciação aí, tá? Então, vou contar um pouquinho, vou compartilhar uma apresentação, só para contar um pouquinho de como é que é. Gente, vocês estão vendo minha tela? Apresentação. Sim. Uhum. Agora foi para a tela cheia? Não. Sim. Então, Foi. Então, a ideia de brincar e jogar com ou na cidade, né? Então, contando um pouquinho de como é que já faz um tempo que eu trabalho com isso, né? Eu comecei algumas experiências em 2006, né? A gente usava na época e usava celular, aquele, como é que chama? Era o Nokia que tinha, né? Os primeiros, não era nem ainda um dos primeiros smartphones. Mas as primeiras experiências que eu tive era um software de mapeamento incrível do pessoal do Wageningen Institute de Amsterdã. Então, eles vieram em São Paulo, a gente fez uma série de mapeamento. Foi aí que eu comecei a ter essas ideias de mapeamento. Então, eles tinham um editor de cenários em que eles colocavam pontos na cidade. Quando a pessoa passava naquele ponto, ela recebia um SMS e ela tinha que responder com uma foto, com uma entrevista, ou com, né? E aí a gente criou algumas brincadeiras na Paulista, em São Paulo, no Beco do Batman. Como eles eram de Amsterdã, a gente foi para uma cidade chamada Olambra, que tinha colonização holandesa, e aí a gente começou a brincar que tipo de experiências, de trocas a gente podia fazer a partir de cenários. Então, para mim, foi uma experiência muito interessante. Eu comecei a pensar isso já faz um tempo, né? Essa questão da cidade. Isso desde 2006. E, a partir daí, eu comecei a fazer com os meus alunos. A primeira experiência que eu fiz foi em 2010, com meus alunos da docência do ensino superior. E eu comecei eles tinham que fazer, tinha um módulo do curso de docência que eles tinham que fazer atividades fora da sala de aula. E eu falei, por que eu não faço isso gamificado? E aí foi a brincadeira, eu comecei a mapear o que eles faziam nessas experiências, a intencionalidade pedagógica disso, transformar em desafios, como é que eles interagiam com as pessoas, e aí foi usar a realidade aumentada. Então, eu fui desenvolvendo aos poucos essa experiência que eu chamei de game out, né? Foi o que comecei. Depois eu comecei a gamificar exposições, então a gente ia nas exposições. Essa foi muito interessante, foi uma exposição do Leonardo. Como já tem o acesso do Zoom restrito, ele fica ali para quem se inscreveu e quem vai palestrar. É só isso, obrigada. Então, assim, a gente tem eu comecei a gamificar exposições. Essa exposição foi muito interessante. Foi 2013 ou 14, por aí, que era uma exposição do Leonardo da Vinci. Então, eu criei uma gamificação. Na época, até experimentei o Google Glass, eu fiz uma experiência das pessoas à distância irem fazendo avatar humano.
E eu testei essa experiência com crianças, né, com adolescentes, crianças, né, pré-adolescentes, e eles, depois da exposição, tinham que criar um experimento de robótica a partir das experiências do Leonardo da Vinci. E aí essas crianças, essas mesmas crianças, 3 meses depois, elas criaram o seu próprio jogo a partir das mecânicas que eu tinha criado, e elas criaram jogos para os professores a partir da Hora da Aventura. Então foi muito legal essa experiência, porque o jogo deles, vou falar, ficou melhor que o meu. E aí, assim, mas foi muito libertador isso, né? Então eu fiz essa experiência, foi muito interessante. Depois eu fiz isso em 2014 no Instituto Butantan, também foi uma experiência que eu aprendi muito sobre narrativa criando essa experiência, porque a ideia era um curso de gamificação e uma turma tinha que fazer a gamificação para outra. E aí eles mapearam o que tinha no Museu do Instituto Butantan, de interação com o público, e a partir disso criaram desafios. E aí foram grandes descobertas sobre construção de narrativas, porque no que a gente foi mapear, né, o que tinha de proposta do museu, a gente descobriu umas coisas interessantes sobre a história do Vital Brasil, sobre a história... E aí a gente descobriu que tinha cadê? Ai, cadê essa imagem? Não está aqui. Tinha um armário lacrado e que tinha uma lenda que o Vital Brasil era vampiro e estava vivo até hoje lá. E aí isso criou a narrativa, né? Foi muito interessante. Né? E aí a gente criou uma narrativa, primeiro no Museu Histórico, depois no Museu Biológico e depois no Museu de Microbiologia, né? Então, e foi muito interessante, porque a partir dos fatos e das lendas que corriam lá nos museus, eles inventaram uma narrativa a partir disso. Então, foi muito, muito interessante, e juntando isso com a intencionalidade pedagógica, né? Então, foi uma experiência muito interessante, e também eu testei vários tipos de registro de processo, né? Como é que eles faziam os rastros dos... Então, foram alguns elementos. Então, a partir dessas experiências, eu fui pensando que dimensões que são interessantes para você criar uma experiência gamificada na cidade, nos espaços museológicos e tudo mais. Primeiro, a gente pensar em técnicas de registro e rastreamento, né, da experiência, né, tecnologicamente, como é que você registra e deixa aquele rastro. A questão de mapear, então a gente faz um mapeamento inicial do que aquele espaço propõe, oferece, e o que a gente pode acrescentar de camadas tecnológicas nisso, ou de interfaces, né, para promover essas questões. A questão de narrativas, outra coisa que foi muito interessante, principalmente nessa experiência tanto do Leonardo como do Butantan, como é que você faz a pessoa perceber modelos, né? Porque a gente, principalmente em relação à aprendizagem de ciências, a gente não quer uma questão expositiva, a gente quer que ele crie modelos a partir dos dados. Então, por exemplo, a reconfiguração da invenção do Leonardo da Vinci em modelos robóticos foi muito interessante. A outra coisa que a gente fazia, olha só como a arte imita a vida, né? No final, a experiência do Butantan era um vírus que eles tinham modificado geneticamente, que tinha causado era uma arma biológica, eles tinham que descobrir qual vírus que era. E eles tinham os dados da característica do vírus, eles tinham que descobrir qual era o modelo, a partir dos dados, qual era o modelo de construção daquele vírus e identificar no museu, né? Então, essa ideia também foi muito interessante, né? Como é que a gente transforma dados em visualização. Então, foi muito... Então, eu fui construindo e aprimorando essas experiências. Essa foi uma outra experiência que eu fiz no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul, que era um fantasma,
né? Então, aí foi um aplicativo criado pelo pessoal da Unicinos, e aí o Fantasma criava, ele dava desafios e as crianças tinham que responder os desafios com imagem, com som, contando o seu próprio, a sua própria lógica, né? Como é que elas explicavam aquele fenômeno, né? Porque a gente aprende ciências a partir comparando, né, e aprimorando nossa explicação da realidade, nossa explicação do modelo de realidade. Então, a gente tinha isso, né? E aí, como é que fugia das trilhas automatizadas, da pergunta e resposta, para algo que as crianças faziam o input da sua forma de explicar o fenômeno, né? Então, e comparar essas explicações. Então, daí eu também fiz uma vivência no Campus Party. Essa aí foi muito divertido. Eu espalhei pistas e tinham discussões nas redes sociais, tinham personagens na rede social. Eu tenho uma personagem que tem uns 300 seguidores até hoje, que ela não existe, tá? E o pessoal tretava com ela, porque ela era uma psicóloga anti-tecnologia. E aí, essa menina, cadê a Samantha? A Samantha, doida, ela ficava passeando no Campus Party e ela sentava do lado dos meninos e falava: você não acha que você precisa de uma terapia? Você é muito viciado em tecnologia, distribui o cartão da psicóloga. E aí, o perfil dela criava treta em todas as conversas, né, as conferências. E aí teve um monte de gente que foi lá reclamar com ela, e até hoje eu distribuo o cartão dela nos meus escapes, tem alguma participação da doutora Gabriele. A doutora Gabriele é famosa, e aí, então, assim, então tem esse personagem recorrente também, né? E essa foi uma gamificação com mais de 900 professores da rede pública do município de São Paulo. Então, a gente criou atividades exploratórias, né? Com imagens, com QR codes, com coisas assim, né? Então, tem várias... essa questão de construção... E aí a gente foi definindo como é que a gente constrói camadas, né? Essa ideia de construção de camadas está no artigo do livro organizado pela professora de Mel, a Uplearning. Eu falo, né, de como é que você projeta camadas. Então, muitas vezes, as camadas de realidade aumentada, elas são muito ou de informação ou para produzir formas de atenção. Mas a gente pode pôr camadas que provoquem né, a sensibilização, provocação, comparar. Por exemplo, eu posso criar uma camada essa também é bem comum, de uma comparação de antes e depois, né? Pedir para ordenar sequências, questões de tradução. E aí, isso aí foi uma viagem que eu criei por causa da ideia de uma exposição que eu tive que fazer, que chamava Toque. E aí eu, como bióloga, né, como é que o toque acontece, né? Então, a gente tem vários tipos de toque, desde toque mais fraco, desde toques mais de pressão, né? Então, como é que a gente pode criar sensações nessas gamificações, desde que sejam, às vezes, só um chamado de atenção, ou às vezes coisas que pegam, né? Então, quando a gente trabalha com as lutas, com as invisibilidades, criar tensões, né, causam dor, sofrimento, também são parte, né, do processo de criar a tensão do jogo, né? E aí foram outras camadas que eu fui desenvolvendo. Como é que a gente cria desafios, como é que a gente convida para a tomada de decisão, né? Construção e reconstrução de história, como é que manipula objetos né? A gente trabalha com manipulação, inclusive virtual, de objetos 360, né? Projeção de personagens, a questão de como é que a gente coleciona objetos e atividades mais colaborativas, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão
de trazer incômodos coletivos, das pessoas perceberem como elas reagem a determinadas situações, né? Convocar novos interesses. Então, tudo isso eu fui experimentando, né? E perceber, muitas vezes, quando a gente fala em inclusão, que era uma coisa que era demandada muitas vezes nessas atividades, elas são muito mais do que superar barreiras, né? A inclusão ela tem questões representativas, participativas, e muitas vezes para as pessoas né, terem a sua autoria, né? Terem movimentos delas poderem participar, falar e tudo mais, né? E aí, como é que a gente constrói, né, essa gamificação? Então, a gente destaca alguns elementos referenciais. Então, por exemplo, a gente visita, né, algum espaço. Então, por exemplo, ontem eu fui tentar pensar numa gamificação, poderia pensar numa gamificação, por exemplo, no centro do Rio. Então, a gente destaca alguns elementos e eu normalmente faço um passeio, né, não, uma caminhada, né? Essa questão de tudo que foi falado nesses dias, nesse EDOX, muitas, né, de construção de hiperescrita, é um pouco de tudo isso, de você andar de uma forma mais contemplativa e descobrir tensões ali naqueles espaços, e aí você cria esses marcadores. Mas eu tenho muito esses elementos referenciais, eu gosto de criar coisas que geram tensões, né? Então, imagens que a gente pode provocar, que incomodam, que geram contraste, contradições, controvérsias, né? Que eu gosto dessa ideia de né, de não mostrar aquela foto daquele ambiente bonitinho, mas o que incomoda, o que não está legal, o que né, gera contradição, para a gente gerar desafios, né? E aí a gente vai criando esses marcadores para poder projetar as imagens, né? Aí cria as narrativas. Então, assim, é todo um processo, né? Professora, depois eu vou compartilhar um livro da professora Lília Amaral, ela que tem um artigo que eu falo de gamificidade, que é Entre Territórios e Redes, a professora Lília Amaral organizou. Eu trabalho muito com algumas parcerias com essa professora Lília Amaral, que trabalha com a ideia de patrimoniável, né? E ela gosta muito de falar assim que a gente precisa criar derivas, né? A gente precisa outras possibilidades de trilhas em que as pessoas, né, saiam daquele caminho determinado, né? Então, como é que a gente provoca essas derivas, né? E aí a gente tem uma potência. Eu até na fala da Thelma, né, se falou essa questão da ficção. Eu gosto de ficção, e não só da ficção da invencionice mais cotidiana. Eu gosto de ficção, às vezes, imaginária também, né, de criar histórias malucas mesmo, que a gente usa a ficção, até ficção científica, coisas mais... que a gente chama isso de uma lógica do design especulativo, né? E tem possibilidades bem interessantes, tanto de trabalhar projeções imaginárias, como de provocar distopias e assim, usar distopias para falar também dos absurdos que a gente vive no real, né? Então, é interessante. Essa ideia de patrimônio e patrimoniável é uma coisa que a professora Lília Amaral fala bastante, que é aquilo que a comunidade atribui valor a partir do afeto, né? Então, não só aquilo que é determinado como patrimônio por uma situação corrente, mas o que aquele grupo transforma em afeto, né? Então, por exemplo, eu fiz um jogo no Museu Catavento, lá de São Paulo,
E assim, no jogo, eu criei uma narrativa que era contada a partir do ponto de vista de quem construiu aquele espaço e das memórias que a pessoa tinha, né? E que você tinha que reconstruir Então, assim, como o entorno daquele museu foi o centro de São Paulo, que foi gentrificado. Então, eu trouxe esses conflitos a partir dos objetos que estavam presentes no jogo, né? Então, foi um dos jogos mais legais que eu gosto de contar, que era um escape room, mas que a pessoa tinha que, para sair do escape room, ela tinha que recontar a história e recuperar as memórias desse personagem, e ele ia contando como o centro de São Paulo foi se transformando e ele foi expulso dali, né? Então, trazer a questão da gentrificação e dessa questão de... Mas eu trazia a partir dos objetos de afeto e do valor que as pessoas atribuem a esses patrimônios, né? Então, é algo que eu gosto muito de trabalhar. Outra coisa que eu acho que esses jogos trazem de muito interessante é como é que a gente cria vivências exploratórias e investigativas, e não coisas expositivas. Porque assim, eu vejo muita dificuldade dos professores saírem de uma lógica expositiva e para algo que eles deixem, né, descobrir. Então, mesmo que você crie uma vivência exploratória. Então, assim, criar possibilidades dele interagir, descobrir, né? E outras interfaces de corporeidade que a gente vai criando. Depois eu mostro com calma essa questão o toque digital. Foi uma exposição da professora Lívia Amaral, que eu criei uma exploração, ela era para ser física em 2020, aí não pôde ser, era uma exposição, eu vou mostrar para vocês, e a gente teve que fazer digital. E aí era uma experiência que era para tocar as peças, né? Era a ideia, eram autorretratos que as pessoas tocavam. E aí, como é que a gente cria esse toque, né? Virtual? E aí a gente cria algumas possibilidades da pessoa andar virtualmente, né? Que eram vídeos que a gente, né, fez, o vídeo como se estivesse andando, tinha um cenário que ela podia explorar, o 360, do jeito que ela queria, né? O vídeo total da experiência, sem parada, ela botar a lupa para ver o detalhe da peça, ver depoimentos sobre aquilo, experiência de toque, ela clicava e mostrava as pessoas tocando, né, para ter essa experiência. Tinha um totem 3D que dava para movimentar e outros textos de informação. Então, isso são exemplos de camadas que a gente cria, né? Vou mostrar, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu parar aqui. Eu vou parar um pouquinho para a gente só ver essa experiência, porque eu acho que é interessante. Deixa eu só colocar ela lá. Paula, sobre perguntas, a gente pode fazer perguntas durante... Pode, enquanto isso, pode falar. Ah, beleza. Não, então, eu estou impressionado aqui com a relação das camadas e como a gente consegue, porque de fato é uma dificuldade sair desse dispositivo e construir algo que seja, que permita esses alunos, né? Porque me parece sempre que é um roteiro, e aí esse roteiro ele é direcionado, então fica muito essa coisa do expositivo, né? Para que você possa fazer dessa maneira. Eu lembrei de uma coisa que eu experimentei, que foi no Netflix, aquele Bandersnatch, né? Que você vai guiando o personagem, as cenas, mas mesmo assim aquilo leva sempre para alguns caminhos semelhantes. Que eu achei que aquilo de forma lúdica também me parecia um escape room, assim, de soluções de coisas que poderiam acontecer com o personagem dentro daquela obra, né? Sim, é que o que acontece? Aquele lá é um tipo que a gente chama de árvore de decisão. Então, claro que você tem
uma interação, mas é uma interação limitada, né? Limitada por aquelas escolhas. Mas eu posso criar hipertextos que eu não seja limitada a escolhas. Eu posso... É claro que a gente tem... Se a gente está no virtual programado, a gente tem essa como é que fala? O digital, ele tem uma parte que é programável, e tem, agora você pode agregar a isso situações que as pessoas possam deixar depoimento, deixar seus links, e aí a coisa pode crescer, né? As estratégias colaborativas que a gente viu em vários exemplos aqui, né? Então a gente pode incorporar isso no jogo também, né? De alguma forma. Eu vou mostrar alguma. Normalmente eu faço. Vou mostrar. Olá, meu nome é Liliana Amaral, eu sou curadora. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês verem. Eu estava acessando. Só para vocês verem o toque. Então, esse aqui é um vídeo de início, né, que a gente põe. Da mostra Toque, instalação em processo, autoria compartilhada, concebida e produzida por Hélio Schönman. Trabalhamos em parceria, em coautoria. Então, aí tem um vídeo de explicação, e aí a gente vai para a experiência, né? Que é um passeio virtual, mas que tem alguns elementos. Isso aqui não é gamificado, isso aqui é uma experiência, né? O que a gente fez de gamificação? Então, assim, isso aqui, ó, eu baixei do Google Street View, né? Então, você pode criar esses cenários, e aí a gente tinha vídeo, né, que ia entrando, percursos, né? A gente ia entrando na galeria. Aí tinha vários caminhos aí. Espera um pouquinho, ver se eu consigo pular para o... Ele não está mostrando... aqui eu posso também... Então, eu vou entrando, tem várias... Deixa eu já ir direto para o pátio, só para vocês verem. E aí você vai entrando, tem várias camadas, tal, né? Só para a gente ver o tipo de interação que a gente criou. O que a gente fez de gamificação em relação a isso foi que os alunos depois tinham que fazer, eles fizeram um escape invertido, eles fizeram um passeio nas ruas do Bom Retiro para chegar nesse toque, né? Então, ó, por exemplo, você pode ver, então aqui são as peças, né? Então, isso são autorretratos, que tem contextos das pessoas se refletindo sobre si, sobre como elas são, né? E a ideia dessa exposição é tocar, né? Então, infelizmente não dava para tocar, mas a gente fazia as imagens de pessoas tocando, para pelo menos dar uma sensação de tocar. Uma outra forma que tinha a ver com mais ver de perto. Autorretrato tridimensional pintado totalmente de branco, montado sobre uma placa quadrada plana. A textura é áspera e irregular. Então, teve uma audiodescrição. E aí também tinha um modelo que a gente fez com pictogramatografia, que você tira várias fotos e reproduz em 3D, o modelo também. Então, ó, dá para mexer, dá para ampliar, né? E aí você consegue ver o totem inteiro, né? Então, assim, só para vocês verem, então são tipos de camadas que a gente criou, né? Agora, deixa eu voltar para... Então, essa foi uma exposição, e aí a gente criou os alunos criaram um escape, que as pessoas tinham que... Foi muito interessante, eu escutei isso deles essa semana.
que eles tinham... Isso aí ficava bem no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, e aí eles foram estudar sobre a história do bairro, os principais, sobre as questões dos imigrantes, entrevistaram pessoas, viram pontos de referência que são importantes, e aí eles criaram um passeio pelo bairro, e eles tinham que descobrir coisas sobre o bairro para poder chegar na exposição, né? E um aluno me falou semana passada, ele falou: Paula, foi uma das experiências mais incríveis que eu fiz, essa pesquisa com as pessoas, porque foi no meio da pandemia, eles fizeram online as pesquisas, e ele falou: eu não fui no bairro. E mesmo assim, eu me reconectei com a cidade. E aí ele falou: agora que acabou a pandemia, eu fui lá, eu fui ver pedaço por pedaço, eu conversei com as pessoas, porque, então, assim, mesmo que eles criaram todo o cenário virtual a partir do Google Street View, que eu vou mostrar para vocês como faz, você tem um tipo de conexão com a cidade, sensibiliza para você conhecer mais sobre a cidade, né? Então foi isso. Eu vou só voltar rapidinho, mas foi só para entender como é que a gente... Opa, pera um pouquinho, esqueci. Corta. Só um minutinho. Eu voltei para sem compartilhar. Aí vai ficar difícil, né? Aí eu vou ficar mostrando para mim mesmo só. Daí, né, o desafio que eu fiz para os alunos foi muito interessante, esse desafio. Eles tinham que olhar o toque a partir dos elementos da alquimia, né? E aí a questão do patrimônio material, aquilo que era palpável, o patrimônio imaterial, né? As questões de afeto, né? Então, os grandes grupos de imigrantes. Então, esse do afeto foi muito interessante, porque eles gravaram depoimentos de pessoas que, né, que vivem naquele bairro há muito tempo, as relações afetivas. E o produto desse grupo foi muito interessante, porque eles gravaram um monte de depoimento, e eles queriam fazer um site com os depoimentos. E eu tinha orientado, mas eles não fizeram isso, de pegar a autorização, né? E não pegaram a autorização das pessoas. Eu falei: gente, não pode colocar no site sem autorização. Aí eles criaram, foi muito interessante, eles criaram uma forma de contar a história. Então, como é que você cria personagens fictícios a partir dos personagens reais? Então, eles criaram uma forma de fazer o depoimento a partir usando personagens inspirados nos depoimentos. Foi muito interessante também, né? Como é que... porque aí eles fizeram, no fim, um trabalho de construção de personagens. Foi muito interessante. Aí teve um grupo que eles tinham que destacar as lutas, as disputas, as dores. O grupo do Fogo, eles fizeram um trabalho muito interessante sobre a questão eles entrevistaram uma companhia de teatro que fazia ações lá na Cracolândia e tal, e eles mapearam as ações desse grupo, né, destacando os desafios, as dificuldades. Foi muito interessante também. E esse dos imaginários, a gente trabalhou com os elementos simbólicos, né? As questões mitológicas, né? As questões arquetípicas que permeavam o lugar. Foi muito, muito interessante também, né? Então, são exemplos que a gente trabalha aí. Então, aí... nossa, pulou aqui. Mas, assim, o que a gente faz, né? Quando eu falei que a gente faz... aí a gente cria, quando a gente cria esses jogos digitais, que tem essa
Porque o que acontece? Quando a gente trabalha com a cidade, a gente pode fazer o jogo físico, que as pessoas fazem, saem por aí catando coisa, descobrindo coisas. A gente pode pôr pervasivo, que a gente põe camada digital na cidade, então põe realidade aumentada. Ou a gente pode fazer jogos digitais que fazem referência a essas capturas que a gente fez na cidade, né? E sempre a gente propõe que as pessoas explorem, né? Que façam experiências exploratórias. Então, a gente faz vários tipos de exploração de texto, né? Desde QR Code até minigames que a gente coloca, as pessoas têm que explorar, histórias em telas, a gente faz de tudo. Isso aqui foram imagens de escape room, né, das crianças explorando textos. Esse foi o que a gente chama, era o escape classroom, que dava para montar em qualquer sala de aula, que era o mote desse foi como fugir da sala de aula, né? Então, assim, aí a gente fez esse escape, e a gente construiu esse escape, foi foi uma experiência incrível. A gente construiu a partir de perguntas que a gente fez para as crianças, o que fazem elas quererem fugir da sala de aula. E aí a gente descobriu que elas culpavam o professor por tudo, era muita maldade. E aí a gente criou um escape para elas verem o lado do professor também. Na verdade, assim, aí era uma história que elas ouviam que o professor ia ser demitido e elas queriam saber por quê. Então, tinha lá, eles tinham que descobrir quais eram as acusações contra o professor, e aí elas tinham que ver as evidências se aquilo era verdade ou não. E aí foi muito interessante, porque era diferenciar acusação de evidência. E aí, quando elas iam investigar no diário do professor, no diário de outros alunos, eles iam descobrindo as evidências, eles iam percebendo que ele era um ser humano, ele tinha suas contradições. Muitas coisas eram questões emocionais, e outras coisas não, que eram mentira, eram coisas inventadas, né? E aí eles iam construindo essa complexidade da relação com o professor. E, no final, eles tinham que decidir se eles iam defender o professor ou não. E todos os grupos defendiam, era muito interessante. Então, a ideia era... Mas eu construí a história em cima do que eles falavam mal do professor, né? Então, essa atividade de mapeamento que eu faço sempre para construir um jogo, ela é muito interessante. Assim, eu gosto muito de fazer isso. Né? Então, era um jogo para discutir relação professor-aluno. E aí a gente pode explorar cenários de mapa, né? Cenários 360, que eu já mostrei isso para vocês. Então, é um pouco isso que a gente faz. Agora, eu vou passar mesmo a mostrar um exemplo e deixar um link para vocês construírem alguma coisa também, porque afinal é uma oficina, não vou ficar falando o tempo todo, né? Então deixa eu só passar agora para só um minutinho. Opa, não estou conseguindo interromper o compartilhamento. Até aqui alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar? Então, a gente tá te escutando aqui, aí, por exemplo, o Gabriel aqui, a gente está aqui confabulando no WhatsApp enquanto te escuta, enquanto eu faço anotações aqui, sobre as possibilidades de jogos que a gente... né? Eu trabalho com alguns alunos do 6º ano, sou professor de geografia, né? Eu trabalho com eles Minecraft, né? Para a gente ensinar geologia. Né? Aí ele estava falando que trabalha algumas coisas com plano cartesiano, mas a gente estava falando das questões de mundos abertos, mundos fechados nesse processo de construção, e a gente estava dando exemplo aqui do GTA, né? Que é Grand Theft Auto, é um jogo de videogame que trabalha a concepção de mundo aberto e que a pessoa tem uma liberdade exploratória maior, mas que a gente pode criar intencionalidades nesse processo. Né? Aí a gente está falando de mods, de como fazer esses mods, de procurar formas, mas eu achei muito interessante que essa questão da sala de aula, né, dos alunos em sala de aula, para escapar da sala de aula, é uma coisa que eu tenho trabalhado com alguns alunos meus, porque eles
falam muito dessa coisa de não querer estar na escola, principalmente depois da pandemia, né? Muitos deles perderam muito interesse e falam sempre, eu estou aqui porque eu sou obrigado a estar aqui. E aí, essa concepção de trabalhar esse escape para sair da sala de aula é uma coisa que eu tentei construir com os meus alunos, exatamente pelo SAI, que a gente tinha conversado, né? Mas que eles tiveram um pouco de dificuldade, porque a ideia era trabalhar com eles, exatamente explodir com essa sala de aula para entender que a gente pode criar novas ambiências e espaços de aprendizagem a partir dessa gamificação, né, desse escape, né? Então, assim, eu queria entender um pouco mais sobre como esse processo, como a gente consegue construir as etapas desse processo para o aluno se sentir conectado, para a gente criar uma conexão entre aluno e o projeto, para ele poder sentir parte disso. Tá certo. Primeira coisa, acho que é importante a gente entender que tipo de desafio que a gente tem, tá? Até para perceber que tipo de jogo que a gente faz, porque tem tipos diferentes, né? Como você falou, esses jogos que ele já tem uma estrutura, que tem um mundo aberto, ele já tem alguma coisa já pré-concebida, mas que você pode desmontar para você criar uma crítica. Então, por exemplo, o GTA é um jogo que é extremamente violento, né? Ele é violento, mas eu acho que é importante a gente também usar justamente isso, porque para a gente poder discutir isso, né? Não adianta a gente só negar, né? E assim, como é que a gente parte disso para uma situação mais autoral, mais colaborativa, mais criativa? Eu lembro que uma das primeiras experiências que eu tive com jogos e professores, né? Eu fiz uma oficina de jogos na prefeitura, isso faz mais de 15 anos, tá, gente? É muito tempo. E assim, eu primeiro discuti alguns gêneros de jogos, tal, não sei o quê, e aí eu perguntava, né, como é que eles trabalhavam. Aí a maioria usava jogo como prêmio. Se o aluno fizesse a tarefa chata, ele podia jogar o que ele quisesse. Era isso, né? Eu falei, tá bom. Então tá. Então agora, desafio. Vocês vão ter que ir lá olhar o que eles estão jogando, tá certo? Vocês olham o que eles estão... Porque alguns davam uma limitação, só podia jogo educativo, outros não davam limitação nenhuma. Mas assim, aí eu falei, vai lá olhar. Aí eles vieram com coisas terríveis, assim, né? Aí eles vieram... Era jogo de violência, era jogo consumista, era jogo, que era mais assustador ainda, porque eles nunca tinham prestado atenção. Tinha jogo que eu achei assustador, que a questão do feminino era totalmente... tinha um jogo que era assim, era era de encontro. Mas, no fim, a mecânica do jogo era um jogo de memória, que era assim, o cara imaginava uma mulher ideal e a menina era aquele jogo de vestir de menina, e aí você tinha que fazer a menina ficar do jeito que o cara imaginou. Era isso o jogo. Para você ver o nível de violência. Então, assim, o que tem de jogo de consumismo, essa questão da identidade, essa questão do feminino, essa questão é assustador, do racismo. Então, tem coisas muito graves nesses jogos que as crianças... né? E aí, como é que você trabalha disso a partir de uma perspectiva autoral, né? Mas aí a gente está falando de aprendizagem baseada em jogos. Então, aí, o que normalmente a gente faz, principalmente se o jogo permite um jogo aberto, um mundo aberto, é criar alguma atividade narrativa, alguma atividade que ele... então, assim, aí eu fazia assim, bom, então traz este jogo. Aí, como é que você vai fazer uma atividade com os alunos a partir desse jogo? Se vira. Assim, e aí, como é que você trabalha com a questão crítica, com a questão autoral? Então, eles faziam, sei lá, estava até fotonovela, eles printavam as telas e faziam HQ com os quadrinhos. Dá para fazer uma série de coisas discutindo, né? Atividades que você cria. Dá para criar muitos dispositivos a partir do jogo. Se tem mundo aberto, mais ainda, né? Então, você cria algum tipo de caminho, algum tipo de trilha. Então, isso é uma coisa.
Agora, a gente pode criar essas ambiências, como você falou. Eu uso muito esse Thing Link, eu gosto dessa questão, porque ele é muito fácil de criar hipertexto. Muito fácil. Eu vou mostrar isso para vocês. Por isso que eu gosto do Thing Link, porque ele é muito fácil de criar hipertexto, muito fácil. Então, para o professor é rapidinho de criar, né? Então, assim, eu gosto. Mas ele não é multiusuário, tá? Mas ele funciona bem em celular, então tem esse ponto que também é importante, tá? Agora a gente está indo para umas possibilidades de criar metaverso. O problema do metaverso ele é muito pesado, mesmo, né? Porque você tem que calcular aquela renderização e para muita gente, então ele é muito pesado. Eu acho que a gente, pensando no acesso para várias pessoas por celular, eu acho que ainda é muito desafiador. O que é legal é que ele é multiusuário, né? Então eu estou fazendo algumas experiências mais multiusuário, porque é legal todo mundo interagir, né, ao mesmo tempo, né? Então tem essa questão. Agora, como eu falei, são tipos de jogos diferentes. Você pode fazer o quê? Você pode criar uma experiência a partir, então, assim, uma provocação no jogo, criar alguma trilha, algum percurso que ele tenha que fazer e algo que ele tenha que colaborar, ou ele criar alguma atividade autoral a partir daquilo, criar alguma discussão a partir daquilo. Então, tem várias possibilidades aí. Agora, o que você pode fazer são jogos que ele tem que descobrir coisas, né? Então, por exemplo, eu gosto muito desse alternate reality game que a gente chama, né? Que são jogos que você tem ele tem que descobrir o porquê que aconteceu aquilo e tem pistas espalhadas, né? Agora, o jogo de escape ele tem uma mecânica própria. O escape tem que ter alguma coisa que você está preso, ponto. Então, ele é muito legal para quebrar paradigma, para sair de bolha, né? Então, assim, e aí você tem que criar essa história de que ele está preso. Então, por exemplo, esse do Escape Classroom, eles ficavam presos numa sala de aula, que o professor, eles foram trancados na sala do professor, e eles ficam mexendo nas coisas do professor e descobrindo as coisas, né? Então, tem essa... E aí eles têm que achar um jeito de sair, né? Mas pelo que eu percebi, tem a questão da afetividade também, né? Que muda, né? Não, aí a gente faz transversalmente N coisas, né? Então, por exemplo, eu estou construindo escape que eu não terminei ainda, estou um ano quase fazendo esse escape, tá? Mas eu já fiz a pesquisa, mas ainda, assim, tantas outras coisas apareceram na frente sobre a história do Paulo Freire. Estou fazendo esse escape. E eu fiz uma pesquisa, isso que eu falei, a história da pesquisa, como ela é importante. A gente tem eu pesquisei o que o pessoal fala mal do Paulo Freire na rede. Então, eu fiz uma etnografia de acho que mais de 20 hashtags, eu odeio Paulo Freire e tudo mais, né? Então, eu fui procurando isso, e aí o que foi acontecendo? Aí eu criei cenários, eu já criei a lógica dos cenários a partir da obra do Paulo Freire, mas eu ainda não construí os cenários, ainda estou nessa. Então, eu criei o cenário da pedagogia do oprimido, quando você se percebe oprimido. Então, cada um dos cenários, você vai saindo de uma bolha a partir daquilo que o pessoal fala mal. Então, a questão, primeiro, o cenário do oprimido, depois o cenário da extensão à comunicação, depois da pedagogia da autonomia e, por fim, da pedagogia da esperança. Então, você se percebe oprimido, você aprende a dialogar e prática dialógica, você ganha autonomia, você, né, desenvolve autonomia e tudo mais, e você reconstrói o futuro. Então, tem essas bolhas. Então, é para perceber você saindo dessa, né, você ampliando essa bolha, né? Então tem uma intencionalidade no criar o escape, né? E foi construindo. Então, eu ainda estou nesse processo de construção, né?
E eu vou mostrar mais, agora eu vou mostrar os cenários, aí fica um pouco mais claro. A Meia falou alguma coisa, perguntou alguma coisa aí? Perguntou, ela botou assim, peçam para a Paula referências básicas de como criar do zero. Há algum template, roteiro, algum passo a passo básico? Sim, tem. Vou mostrar. Primeiro, eu vou mostrar a criação de cenário, porque eu acho que é a mais complexa. Então, eu vou mostrar algum exemplo, e aí vocês também podem experimentar. Eu vou dar uma referência, eu criei um ambiente aí para vocês experimentarem. Deixa eu abrir. Eu vou abrir primeiro a minha conta, depois eu mostro a conta que eu criei para vocês poderem experimentar. Eu acho que é um pouquinho. É esse aqui. Um pouquinho só. Aqui não se assustem, tem um montão de escape cenário criado, mas assim, é só para mostrar esse Fingerling. Eu gosto muito de. Eu vou dar a dica para vocês criarem do zero para a conta de educação. Que assim, o que acontece? É claro que ele é para ter todas as. Aquele assim, para ter todas as funcionalidades, ele é pago, mas você pode criar sem limite. O único problema é que você não. O que ele limita é você embedar, né? Você conectar num site, mas você acessar a partir de link não tem problema. Então, a gente tem desde de cenários que isso a gente pode buscar em imagens 360, desde cenários que você pode criar. Por exemplo, esse aqui eu fiz muito simples na Casa Fernando Pessoa, lá em Portugal, né? Você baixa, vou mostrar como é que faz para baixar do Street View o cenário. Então, você pode fazer um cenário a partir de qualquer local, né, do mundo. Então, você pega. Então, por exemplo, esse aqui foi do Museu da Casa do Fernando Pessoa. Então, aí eu baixei essa imagem do Google. Essa imagem é uma imagem do Google 360, do Google Street View. E aí eu vou criando links de histórias dentro do museu, né? Então, aqui, entra no museu. Esse aqui foi, eu criei em 2 horinhas. Aqui eu tinha uma aluna que declamou cada um dos heterônimos, né? Eu fiz justamente para poder colocar a obra dela. Então, aí tem a obra dela, ela declamando, tal. Só para mostrar que dá para colocar uma série de coisas. E aqui, aí depois tem um desafio para descobrir qual heterônimo que é, né? Aí pergunta se você aceita. Aí sou eu falando. Essa parte é mais trágica. Ixi, não foi. Acho que está sem som. Ué. Bom, mas tudo bem. Não vou. Mas aqui você vê. E aí as pessoas votam, né? Tem aqui, ó. Não, eu não quero nada. Eu já disse que eu não quero nada. Não me venham com conclusões. Aí você diz a única conclusão é a morte. Não me tragam estéticas, não me falem em moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem com sistemas complexos. Não me enfileirem as conquistas das ciências, aí você meu cria Deus, a votação. das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a ver. Aí você vota qual que é, né? Tem a votação aparece no Mentimeter, está demorando um pouco para carregar. E depois você vê o resultado, né? Você vê o que as pessoas colocaram, né? Dá para. E aí você vai brincando com isso, né? Você vê o que as pessoas colocaram.
Ele está demorando um pouquinho para carregar, hoje a internet não está grande coisa. Mas dá para brincar com esses elementos, né? De você coloca... aí depois vai para a biblioteca dele também, tem várias coisinhas. Eu vou mostrar como faz, que eu acho que é melhor. Porque acho vou fazer do zero com vocês, para vocês verem. Acho que é... Ó, aqui, ó, aparece para você... Ó, ele demorou muito para colocar. Para você dizer qual que é heterônimo, e depois eu ponho na outra tela a resposta, né? Que aí você vê colaborativamente as pessoas participando. Eu coloquei eu criei um drive com as coisas desse... Ó, eu vou partir do zero com vocês. Eu criei já uns cenários para vocês poderem experimentar, mas eu vou colocar aqui no chat um link do... Então, esse Fing Link, ele é vocês podem criar a conta de vocês, mas agora eu vou pedir para vocês já entrarem numa conta pronta, que já tem uns cenários e tudo mais, né? Então, olha só, e aqui eu vou depois passar tudo isso para vocês. Ó, o Fing Link, eu sempre peço para entrar nessa conta Edu, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, porque é uma conta... quando vocês fazem o Edu, ele é... Cadê o chatzinho? Aqui. Quando vocês fazem numa conta Edu, ele permite que você tenha mais opções, né? A conta educacional você pode criar, você pode compartilhar. A única coisa que ele impede que você faça na conta Edu você tem um limite, na verdade, de 2.000 visualizações. Depois disso, você continua podendo compartilhar o link, não... Uai, por que eu não consigo acessar o chat, gente? É só clicar aí em cima, no chat ele já aparece, não? Não tá deixando. Você... Estranho. Uai. Ó, tá vendo? Tô apertando. Não sei se você tá vendo. Tô vendo. Mas você está clicando no botão. Clica direto, na setinha. Clica direto ali no botão para ver se ele abre. Não é. Será que tá? Uai. Tá perdido em algum lugar? Pode estar desvinculado, mas ele aparece geralmente quando você clica, ele aparece direto na tela. Aparece mesmo. Que estranho. E não tem nenhum bloqueio de chat aqui, todo mundo mandando mensagem normal. Estranho. Deixa eu ver se não tem as milhões de telas que eu estou compartilhando, que ele não está em algum lugar. Não. Estranho mesmo. Chat, cadê você, chat? De repente, tenta parar o compartilhamento da tela e ver se ele vai ser um compartilhamento. Vamos ver de novo. Deixa eu ver se sem compartilhamento. Sem o compartilhamento foi. Bom, ó, então esse aqui é o Fing Link Edu, tá? E eu vou colocar para vocês, entra pelo Google, eu criei uma conta Google, que o login é edoc. Deixa eu colocar para vocês aqui. Você tem que criar uma conta nova, né? Mas se vocês quiserem... É que aí já tem cenários colocados, aí vocês podem brincar com eles.
Daí eu vou mostrar como é que faz a criação desses cenários. Eu acho que eu gosto muito desse site para criar hipertexto. Ele tem muitas possibilidades, né? Eu gosto bastante. Vamos lá. Gente, põe lá. Deixa eu voltar. Então, assim, quando vocês entrarem, tem esses cenários aqui criados já, né? Eu criei alguns cenários do Rio, né? Que eu já... Infelizmente, os cenários da Rural não ficaram bons do Google. Paula, acontece então, isso, algum cenário... Oi. A gente está com dificuldade de acessar, está pedindo aqui um arroba na hora de acessar, aí ele está pedindo outra coisa aqui. Eu botei arroba edocgameout, aí botei a senha que você passou, mas ele dá um erro. Está dizendo que está incompleto. Edocgameout. Isso aqui, estranho. Tenta gmail.com. Também não foi. Uai. Deixa eu ver o que aconteceu. Peraí. Eu parei de compartilhar, não? Calma aí, parou sim. Tá. Deixa eu olhar o que aconteceu. Por que não está indo? A senha é essa. O login é um pouquinho. Edoc. edocgameout@gmail.com e depois a senha é edoc 2022. Não foi? Tem que... detalhe, talvez seja isso, espera lá. Você tem que pedir, quando você entrar no site, tem que pedir para ir pelo Google. Se você colocar a senha, ele não vai funcionar mesmo. Entendi, então deve ter sido isso. Eu fui login e senha direto. Não é login e senha direto. Você tem que ir lá, quer ver? Você tem que pedir para fazer login pelo Google. Vê se vai agora. Foi? Foi, aqui foi. Tá. Então tem que clicar no Google, Então você clica. Deixa eu tentar entrar no site para mostrar para vocês. Que ele já entra direto, chato. Deixa eu sair, deixa eu fazer logout. Não, aqui eu vi que ali embaixo no íconezinho do Google, né? Você clica lá como quem vai entrar ali e aí bota e-mail e senha ali. Exatamente. Tá. Já estou dentro já. Iniciar sessão. Deixa eu entrar de novo agora.
É que o meu, como ele fica aqui, ó, ele clica direto, ele já está logado. Bom, deixa eu mostrar como faz os cenários, e aí vocês podem brincar. Uma dica para... Como tem muita gente mexendo, toda vez que vocês forem mexer num cenário, clona eles. Eu vou mostrar como clonar. E põe o nome de vocês, para poder ninguém mexer na sua criação. Então, por exemplo, esses daqui são o Carmela Dutra, São Luís Gonçalves Estação, são cenários de Madureira, de um projeto, né, a entrada. Tá? Esse aqui, o clone do Instituto Butantan, é um que eu vou mostrar para vocês, uma montagem que eu fiz. Aí depois tem dois do centro do Rio, tem uma coisa meio imersiva, e aqui são cenários abstratos, que eu vou mostrar como a gente pode usar também. Do pavilhão central e do lago, ele não ficou boa a imagem, porque precisa... Geralmente, imagem, quando você puxa do Google de dentro de alguma coisa, de um museu tal, ela tem um formato um pouquinho diferente, e aí precisa editar no Photoshop, então aí não está muito boa de usar. Mas, então, assim, quando vocês pegarem por exemplo, esse do clone do Instituto Butantan, minha sugestão, entrou, abriu, eu quero usar essa, tá? Então, aí vocês vão criar More Action, clone. Aí vocês clonam ela. Tá? Aí, quando clonar... já tem outro... você já clonou. Aí você só muda o nome, rename. Aí você põe seu nome. Instituto Butantan, Paula, por exemplo. Pode pôr o nome de você, ou que nome que vocês quiserem, só para diferenciar, né? Esse aqui do Instituto Butantan é uma imagem que a gente fez um tratamento, a gente baixou mesmo lá do Instituto. Esse foi um que a gente fez um jogo de fake news sobre vacina, tá? Ele já tem umas coisas editadas. Aí você começa a editar. Então, se vocês forem ver, a gente colocou personagem De Volta para o Futuro, que era um jogo... Emmett Brown. Tem duas vezes. A gente pegou um carro, né, fingiu que era um DeLorean, não é bem um DeLorean, né, mas era o carro que tinha lá na frente, e a gente fez uma textura aqui de Matrix, que era para a pessoa perceber que ela estava num sistema... eu faço muito isso, eu crio, e aí a pessoa está dentro de uma situação simulada. O Gabriel tinha perguntado qual é o melhor formato para baixar essas imagens. Eu vou mostrar como... olha, tem um aplicativo que chama Panofet, tá? Eu vou... quer ver? Deixa eu ver se eu consigo agora no chat para escrever. Não vai. Mas eu vou passar o link. Ele chama Panofet. Deixa eu mostrar aqui. Panofet. Esse Panofet, você entra no Google Street View e se a imagem não tiver direito autoral, ele baixa para você, né? Ele baixa num formato, depois eu vou mostrar como é que sobe no Fing Link, mas só mostrando como é que faz. Então, deixa eu mostrar assim, passo a passo, vai, fica mais fácil. Vou mostrar também isso. Maps, qualquer Maps, Google Maps. Então, sei lá, vou mostrar também. Isso é muito legal, porque vocês podem fazer jogo de qualquer lugar. Então, aí vocês pegam, por exemplo, o lugar do Rio de Janeiro. Aí você põe a pessoinha ali, aqui. Não quis ir.
lugar aí, ó. Aí, por exemplo, essa imagem aqui, ó. Aí, esse aplicativo, o PanoFetch, você clica nele e ele abre um... Esse aplicativo é uma extensão do Chrome? É uma extensão do Chrome. Ah, beleza. E aí você pode clicar o nível de... Eu ponho normalmente 3, porque não é nem tão pesada, mas pode, se você quiser maior definição, menor definição. Aí você baixa, ele vai criar a imagem. Você vai salvar em algum lugar. E faz o download da imagem. Ela foi para... ela tá indo direto para o meu download. Tudo bem. Aí você volta lá no Fing Link. Opa, não. Aqui. Onde está? Deixa eu voltar. Não. Deixa eu voltar para o meu. Ó. Aí você vai no Create. E você pode criar várias coisas. Você pode criar imagem branca, você pode criar imagem plana. Mas se eu tiver uma imagem 360, eu coloco aqui, ó, 360. Tem várias coisas. E aí você clica em Upload. Aí ele deve estar no Download. Essa que eu peguei agora. Sabe Deus o que ele fez agora. Aqui, ó, essa aqui de hoje. Panorama, ele sempre baixa com panorama. Essa aqui, ó, tá vendo? Ela não tá boa, ela é... Aí, quando é assim, você tem que abrir um Photoshop, alguma coisa, e cortar esse pedaço para ficar... Ah, não, ela tá. Quando tem uma faixa preta, é porque ela tem... Aí você continua aqui, e aí cria. E aí você entra aqui, e aí você edita ela. Essa aqui não está muito boa, não. Ela tem problemas mesmo. Teria que editar. Aí é uma questão de... Tem algumas que ficam perfeitas, que não dá problema nenhum. E tem algumas, por exemplo, essa aqui, que eu peguei da Cinelândia, né? Ó, ela tá certinho, ó. Certinho. Tá vendo? Dá para criar a experiência tranquilo. Aí é uma questão mesmo de ir buscando. E aí que é o segredo, editar. E aqui você pode editar, por isso que eu gosto desse. Ele é muito fácil de criar hipertexto, muito fácil. Você pode adicionar vídeo, você pode adicionar link, você pode botar narração, você pode botar áudio. Então, ele tem muito... Aqui, você põe o vídeo que você quer, o link que você quer, então você pode espalhar. E o mais legal é que você pode... Aqui, você pode criar o texto do jeito que você quer, com o layout que você quiser, e você pode mudar o ícone. Então, assim, ó, ou você pode adicionar um ícone próprio, né? Então, tem ícones do que você quiser. Então, você pode criar uma setinha, você pode pôr número do WhatsApp, pôr o que você quiser aqui, né? Sei lá. Então, você está falando de um bar, está falando de uma flor, você está falando... É para pôr ícone do que você quiser, né? Aí você põe... Aí depende, e também tem cores. Você pode ser bem ou mais discreto, ou você quer chamar bastante atenção e põe lá, né? É que eu não coloquei... Isso é mídia. Se você quiser pôr texto, imagem, você pode pôr o que você quiser. Você pode colocar apenas uma etiqueta, né? Então, você quer que a pessoa saiba que prédio aquele, você põe um texto
e aí quando ela fazer o mouse over, vai aparecer o nome do prédio. Você pode fazer isso, tá? Ou você pode adicionar um conteúdo de uma website. Então, eu ponho formulário do Google, eu ponho outros jogos, eu ponho Padlets, eu ponho, né, eu faço atividades interativas colocando Padlets, né, dá para fazer várias coisas aqui. Então, Paula, você estava... Perdão, desculpa te interromper. Não, Estava falando dessa questão do WhatsApp, ali você pode botar o contato de alguém do WhatsApp para a pessoa fazer o contato ali? sim. Porque eu pensei em trabalhar, de repente, com botar um chatbot de um número de WhatsApp e aí, para ter um diálogo com um chatbot a partir do Forms, né? Pode ser interessante. Sim. Dá para fazer. E dá para fazer... Tem alguns tem alguns de chatbot, tem alguns também, você pode também embedar algum chatbot aqui, entendeu? Algum chatbot não, algum mecanismo de chat. A gente já testou isso também, né? E outra coisa que dá para fazer é criar um tour. O que é criar um tour? Você põe de um cenário para outro. Aí que é legal, ó. Aí você seleciona um cenário dos que você já tem, né? Ele vai colocar algum outro cenário que você tem já. Então, por exemplo, você quer entrar dentro da Matrix, ó. Você pode fazer a pessoa... E aí você pode pôr um texto que vai aparecer aqui o que é, né? Você vai entrar dentro da Matrix. Sei lá. Põe o texto aqui, não foi... E você pode pôr uma condicional, aí é legal. Você pode pôr uma condicional. O que é a condicional? Ele só vai entrar se ele responder uma pergunta. Né? Então, ele tem que dizer... Aí você pode perguntar, você realmente quer entrar na Matrix? Ou você... Né? Aí você tem que dizer qual é a questão correta e se tiver outras opções. E Pílula vermelha ou azul, né? Eu faço isso, eu já fiz várias vezes. Qual é a pílula que você escolhe? Né? Então, dá para fazer isso, dá para brincar com essa... Então, assim, dá para você fazer isso. Então, esse é só com o Fing Link. Então, estou só mostrando essas possibilidades. Então, dá para vocês, então, se vocês quiserem entrar e experimentar, colocar imagem, não dá tempo de eu mostrar a plataforma de Escape Room, que é outra coisa, tá? É outra coisa, é um tipo de jogo específico. Então, hoje eu estou mostrando assim, como é que você pode inserir esses elementos da cidade. Então, por exemplo, né, eu estive na Cinelândia ontem, passeando. Então, vou dar um exemplo. Eu fui lá, andei, e aí eu coloco... Vou editar isso aqui. Deixa eu editar de novo. E aí eu posso criar um ícone de tensão, alguma coisa assim. Ou eu posso criar um ícone bem escondido. Tudo depende da intencionalidade que eu quero, né? Tem coisas que eu faço bem escondida, que a pessoa tem que ralar. Então, por exemplo, eu quero adicionar uma imagem que eu vi ontem, né? Então, vou colocar... Eu vou fazer o upload da imagem. Eu posso colocar vídeo, eu posso colocar vídeo interativo, dá para fazer muitas coisas. E deixa eu achar. Eu tinha separado. Deixa eu ver alguma imagem que eu vi ontem lá na Cinelândia. Deixa eu... Eu preciso ver qual que é, que eu não sei, tem um monte.
Isso não foi na Cinelândia. Aquela pessoa que tá meio ceguinha. Não, esse aqui... Cadê o do teatro? Ah, essa aqui. Aí você pode criar uma imagem de contraste, você pode criar... Então, aí você vai criando as camadas a partir disso, entendeu? Então, por exemplo, deixa eu colocar lá no lugar mais ou menos onde estaria. Para cá. Estaria aqui. Essa é do Matrix. Aí a gente põe aqui, iria para Matrix. Mas eu posso colocar um ícone, que é, sei lá, uma foto, que é o mais óbvio, né? Ó, que é uma imagem. E aí eu posso mostrar assim, uma imagem cor-de-rosa, sei lá. E aí você vai desenhando isso, né? Então, olha só, o que você pode fazer? Você pode fazer da sua experiência do caminhar pela cidade, tá? Você pode criar um jogo a partir disso, né? E você pode pegar referências, por exemplo, eu uso muito como referência o Rio Memórias, por exemplo, né? Tem sites que tem da memória Então, assim, que você pode passear e ir criando esses links, né? E aí você pode criar uma experiência de desafios mesmo, do que você encontra, qual é, né, o que é. Então, é criar desafios e, por exemplo, deixa eu ver se eu pego um exemplo mais concreto aqui para vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, pode falar, viu? Enquanto eu estou procurando aqui. Vocês estão aí? Alô? Sim, estamos sim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar algumas coisas com relação a questões conceituais, né? Porque a gente está trabalhando várias coisas diferentes em relação à imagética, né? Tem algum referencial teórico, né? Algum texto que você recomenda, né? Para a gente poder saber, entender um pouco mais a dinâmica das discussões dentro do escape room, como é feito. Eu vou passar alguns links para vocês, né? De alguns artigos, né? Dessa questão do patrimoniável. Tem um livro que eu vou passar o link também para vocês, quer ver? Que está aberto, que é desse Entre Territórios de Redes, que eu conto essa história do conceito de gamecidade, tá? Para essa ideia da cartografia das controvérsias, eu uso muita referência do Bruno Latour, né? Como é que você mapeia isso? E a gente está... E muito referências mesmo de gamificação, né? Mas eu faço essa relação da gamificação com o patrimoniável mesmo, né? Então, deixa eu passar o link para você já. Ó, então, esse livro aqui, Entre Territórios e Redes, deixa eu copiar aí para vocês, tem um artigo sobre a minha fala de hoje, tá? Também é só baixar, tá no Google Play, dá para ler, e também na editora também dá para baixar o PDF. Então, é só... Eu não estou conseguindo o chat. Depois, quando... Tem que parar a transmissão, só quando para a transmissão que você consegue, acho que é isso.
Por quê? O Zoom é bastante limitado, assim, em alguns sentidos, né? Tem algumas coisas que eu não consigo... Tem esse livro, né? E... O outro, vou mostrar alguns outros exemplos mais concretos, só para... Mas ajudou a ter ideias? Muito, ajudou muito. Inclusive, da questão dos cenários, da construção de cenários, que eu acredito que seja uma das partes mais complexas, né, para a gente poder ter o processo, né, entender quais são as interfaces que a gente pode utilizar, né? Eu pesquisei algumas e assim, dificuldade de criar essas paisagens. E no caso aqui, parece que eu ainda não experimentei, de fato, estou aqui mexendo um pouco, mas eu já tive várias ideias de conexão, de como fazer. Ele é muito bom para criar cenário, muito bom. O único problema dele, eu vou te falar, é que ele... então, assim, ele limita a 2.000 visualizações. Depois, você consegue acessar o link, mas você não consegue, por exemplo, colocar embedado em algum lugar. Se você for colocar no site, no blog, ele abre um outro link, né? Ele abre uma outra janela. Mas tudo bem, você continua acessando, ele não interrompe acessos, né? Então, tem essa limitação. Deixa eu achar uma experiência. Essa experiência foi muito divertida, que eu fiz mas é que dá para mostrar elementos, não é tanto de cidade, mas dá para mostrar elementos interessantes para vocês, que é a experiência da pandemia, que eu fiz da professora que teve uma síncope. O jogo acontecia dentro do cérebro dela, a ideia era essa. E a doutora era a doutora Gabriele, tá? Aquela psicóloga louca era a doutora dela. Tem sempre esse personagem recorrente nos meus jogos. Cadê? Tem vários cenários aqui. Esse do toque. Cadê o da Carol? E uma coisa que eu faço também, eu já fiz vários também, escape para a própria... Aqui, não. Esse está em inglês. Aqui. O clone da... Ó, tá vendo? Eu excedi os meus limites. Então, ele fica parecendo essa coisinha amarelinha, né? Felizmente, a gente é pobre, não dá para pagar. Uma vez eu paguei o que dava 12.000. Aí eu fiz uma palestra para gestores, teve 14.000 acessos, acabou meus... Ó, então, essa aqui, a história da paciente Carol, a professora. A professora Carol, estressada com isso, veio submeter a um tratamento revolucionário, que é uma... Então, as pessoas podem entrar dentro do cérebro dela, das memórias dela, né? Então, aí você entra, tem toda uma forma de você descobrir, tem lá, tem a ficha dela do hospital, aí você vai entrando, né? Aí você entra no escape mesmo, aí é aquela plataforma de escape, aí você acessa as memórias, e aí tem o tempo de 45 minutos para você acessar a memória da Carol. E aí a gente fez o escape, você tem que pôr seu nome, e aí você tem... Surgiu uma dúvida aqui, Paula. No caso, quando o escape ele tem esse tempo, né? Tem algum limite de tempo que a gente, tipo, algum tempo recomendado, assim, tipo, de repente, a gente pode fazer, ou de repente fazer um escape descontinuado
né, que você faz com encontros, algo assim do tipo, a pessoa pode ser uma coisa que extrapola aquele momento ali, por exemplo, eu trabalho na sala de aula, tem um tempo específico com os alunos, né? E aí, só que eu quero fazer com que aquilo seja uma atividade assíncrona, que ele, né, de certa maneira, ele saia dali, ele possa desvendar coisas e que isso vai demorar um tempo até chegar na próxima semana, ele vai ter um outro... Não, aí eu acho que aí não é um escape. O escape ele tem a pressão do tempo, mas você pode fazer essa do Fing Link, que você tem que responder questões e pôr chaves para outras, e eu faço isso. Eu tenho por exemplo, o escape tem o tempo. Ó, o que acontece quando o Fing Link, você tem que abrir em outra janela. No celular isso fica um pouquinho ruim. E ele tem esse teminha meio de suspense. Né? Aí você tem 3 senhas que você tem que colocar. Né? Então, mas isso que você perguntou, por exemplo, tem um jogo que eu faço para professores, é um dispositivo autorreflexivo para professores. E aí tem um cenário de jogo mesmo, que é um jogo que a gente criou sobre planejamento. E esse é assíncrono, a pessoa faz no tempo dela. Ela vai em cada... Por exemplo, aqui, ó. Então, deixa eu ver se eu consigo acessar. Vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar. E aí você pode fazer no tempo dela, né? Aí não seria um escape, seria um jogo de exploração. Beleza? Tranquilo. Não precisa. O escape ele tem como mecânica a pressão do tempo, a que a gente chama de urgência, tá? Então, você pode falar que é um escape que não tem a pressão do tempo. Então. Mas a gente pode fazer combinação de jogo de exploração com escape, no caso? Pode. Esse que eu te mostrei era um exemplo. Uhum. No momento que ele entrava ali, você põe o link com o escape. Então, você pode fazer uma combinação. Né? Então, por exemplo, você podia explorar a história da paciente, tudo sem tempo. Aí, quando você clicava para entrar na memória dela, você tinha 45 minutos só de acesso. Né? Então, esse aqui do jogo... Não é esse, não. Mas esse é tipo um jogo que você vê as estratégias pedagógicas. É um jogo para os professores pensarem como é a estratégia pedagógica. Então, tem vários cenários na escola e ele vai questionando que tipo de atividade que você faz, quais são seus desafios, e dá exemplos. E ele vai andando e vai explorando à medida que ele se interessa. Né? Aí eu não tenho tempo. Né? Mas aí não é um jogo, eu chamo de um interativo reflexivo, para o professor pensar sobre a sua própria prática. Ele não tem um desafio, uma missão, uma coisa assim, né? Então, tem essa possibilidade. E aí você tem cenários, eu gosto muito desse é um cenário de um alquimista. Essas imagens a gente vai buscando em bancos de dados gratuitos, né? Tem vários de livre... Como é que chama? Imagens free, tem bastante. Né? E aí você vai buscando os 360. Esse aqui é um laboratório de alquimia. Muito legal. Ó. E aí, por exemplo, você pode pôr coisas... Por exemplo, tá vendo? Esse aqui tá bem escondido aqui, ó. Então, às vezes você pode pôr uma coisa bem escondida mesmo, que é até dar esse efeito aqui, né? Que tem uma ideia de dar profundidade para a pessoa e tudo mais. E aí tem de tudo.
Aí, por exemplo, ó, isso aqui eu coloquei um jogo aqui, ó, eu embedei um jogo. Então, você pode usar aqueles esse aqui acho que é um H5P, que que você tem que colocar as fases em ordem, né, da alquimia, aqui já está em ordem, mas ela estava bagunçada, né? Aí você tem que colocar em ordem para dar a informação, que é pedra filosofal. Então dá para você colocar. Eu coloco muito formulário do Google ou Maps, sem beda, né? Então você vai lá, edita, né? E na edição você coloca lá eu ponho muito Padlets também, Padlets da pessoa colaborar, e aí a pessoa coloca também a sua opinião, coloca fotos da situação dela, então dá para fazer bastante coisa, para não ficar só no jogo de você decifrar uma senha para seguir, entendeu? Então, você pode adicionar aspectos colaborativos aqui. Tá? Deixa eu só colocar uma outra coisa, só para finalizar aqui uma fala, que, em termos de metodológico, né? Quais são os passo a passo? Não tem mas tem coisas tem momentos importantes na construção desses jogos, né? Que acho que a gente tem que destacar. Um pouquinho que travou aqui. Você está me ouvindo? O computador acho que travou. Não, espera. Estou te ouvindo, Paula. Ah, com medo dele ter travado. Olha, aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estou vendo. Tá. Vou colocar um outro PowerPoint que eu destaquei cada um desses elementos que eu acho que são importantes, né? Então, assim, aqui é o que eu descrevo no livro como esse conceito de gamicidade, que é algo assim, que é você... essa ideia do fluxo de narrativas, roteiro, que você vai... É um interativo contínuo, eu faço muito isso. Eu crio um jogo, aí a gente joga, eu mudo ele, aí a gente joga de novo, aí eu vou mudando, e eu vou fazendo várias versões do mesmo jogo, né? Então, eu vou criando várias experiências, e também a gente pode deixar aberto para os alunos continuarem e criar suas próprias experiências, né? Então, essa é a proposta. E é sempre com a ideia de promover escuta, diálogo e ativismo mesmo. A gente quer, né? Então, o primeiro movimento que a gente faz é esse que eu chamo de game out, que é você criar o convite para ir para fora. É inspirado naqueles... Tem um festival nos Estados Unidos que chama Game Out and Play, né? Vá para fora e jogue. Então, é um pouco isso. Aí eu chamo esse movimento de game out. Vamos sair da escola e jogar na cidade. Então, que tipo de convite que a gente faz? Como é que a gente quebra essas bolhas? Então, tem essa proposta. Depois, o segundo movimento, né? Isso aqui foram algumas imagens de algumas experiências, é você, por exemplo, esse é o mapa do Rio Memórias, né? Então, você fazer você criar as camadas né? Então, perceber que tipo de coisa que você pode colocar no espaço para ampliar experiências, né? Que interfaces
podem ser pensadas, né, para criar experiência. Como é que você cria imersão, né, através dessa exploração, desse convite à investigação, né? Como é que você registra as vivências? Aí, a questão das narrativas que eu falei, né? Então, eu gosto de narrativa que você descobre, que você inventa, que você reconfigura, que você compartilha, né? E aí todos esses universos simbólicos e imaginários. A ideia de valoração, que tem muito a ver com coisas que você pode colecionar, ou coisas que você pode reorganizar, fazer uma curadoria, né? Então, a ideia de tesouro, né? Do valorizar, né? A questão de ação e mediação que possa, né, promover essa multimodalidade, essa hipertextualidade, experimentar interfaces, gêneros, tudo que a gente viu nesse processo, né, e promover intervenções e ocupações, né. A ideia de mapeamento, tanto o mapeamento inicial, para você identificar as tensões, contradições, como você criar formas de registro e mapeamento da experiência, né? Para você poder ver o que eu aprendi, o que eu senti, o que eu vivenciei, o que eu, né? Então, acho que também é um ponto. E a gente pegar desafios que sejam emancipatórios mesmo, que promovam a gente pensar em questões de disputa, de territórios em disputa, de territórios, né? Eu acho que são importantes de pensar. E aí, assim, esse é mais ou menos o processo que eu faço. Primeiro, eu faço um mapeamento, né, daquele contexto, daquele espaço, e tento identificar quais são os elementos que esse espaço proporciona, o que eu vejo nesse espaço. Normalmente é algo a partir da nossa experiência, né? Mas eu tenho eu criei um roteiro, quando eu fazia isso, eu criei um roteiro de mapeamento de espaço, principalmente de museus, né? Então, mostrando que tipo de informação que esse museu proporciona, como é que essa informação está organizada, que tipo de atividade se faz naquele local, que tipo de convite que eles fazem. Então, faço um mapeamento e aí eu defino se vai ser uma experiência exploratória, se vai ser um escape, né? Aí a gente vê que tipo de experiência que a gente... E aí a gente tenta achar o que eu chamo de cartografia das controvérsias. A gente tem que achar que elemento de discussão, de disputa, de tensão. A cartografia das controvérsias é aquela discussão que está quente, que incomoda, né? Então, tentar descobrir e aí, assim, aí criar uma história. Então, você pode criar uma história a partir... criar um personagem que já existe, ou eu vou contar as minhas próximas experiências, tá? Eu vou criar agora em São Paulo, eu estou criando um jogo para um festival de criatividade, e é uma mistura de escape com jogo de exploração, vai ser os dois. Então, é assim, eu vou aproveitar, não sei se vocês conhecem o Sandman, que vai ser lançado, né? Eu vou me inspirar no Sandman, e é um festival de aprendizagem criativa. E a ideia é libertar seus sonhos criativos. Esse é o tema do escape. Então, eu vou prender 3 pessoas num círculo mágico. Então, a gente vai desenhar um pentagrama no meio do Centro Cultural de São Paulo e as pessoas vão ficar presas. Aí, as pessoas de fora vão ter que tentar achar formas de quebrar a magia para que elas sejam soltas. E aí a gente é um festival maker, a gente vai botar um artefato com uma microbit, né? E vai ter que achar a senha para poder aquele artefato mudar de cor. A gente ainda está montando as estratégias, mas a ideia é essa. E tem a ver com como é que você liberta a sua criatividade e seus sonhos imaginários. Esse é o tema. Então, a gente está ainda num processo de construção. E depois eu estou com outro processo, que a Denise acho que está aqui, a gente vai fazer um jogo sobre os fantasmas
sobre a independência. Então, a gente vai criar personagens, ainda não sabemos como a gente vai fazer esse jogo, mas a ideia tem tudo isso, de você escutar narrativas e criar, inventar, tanto uma ficção bem exagerada, mas o propósito é tensionar, né, a partir das controvérsias. E aí você cria intencionalidades. Sempre eu tenho todo jogo que eu crio, eu sei muito bem para que eu fiz cada desafio e qual a intencionalidade dele. O que eu quero provocar, o que eu quero promover. Claro que às vezes as pessoas interagem e propõem novos desafios, mas eu tenho uma intencionalidade inicial. E aí fazer o fluxo da experiência. Essa ideia de criar cenários, e tem várias formas de criar os cenários, produção de elementos, essas criações hipertextuais, e aí você vê como é que as pessoas vão interagir. Então, por exemplo, você agora pensou, eu quero criar um chat para que as pessoas possam ficar conversando, né? Então, como é que você... Ou eu deixo lá um Padlet para ela deixar também colaborar, né? um registro, e assim por... Então, eu tenho que criar uma lógica. E aí, depois... criar formas de revisitar essa experiência e reformular, né? Então, é mais ou menos esse movimento que a gente faz, né? Entendi. Deixa eu fazer alguma... porque eu fico aqui, aí a cabeça vai... e no caso da gente trabalhar com a possibilidade de fazer, né, uma ação gamificada de forma híbrida, né? Quando a gente, para tentar trabalhar essa perspectiva, tanto na intencionalidade num determinado tempo, num horário, como quando a gente trabalha fora, mas tentar fazer isso de forma híbrida. Tem alguma diferença, algo que você indicaria, se recomendaria para prestar mais atenção? Híbrida, você está falando que tem momentos síncronos e assíncronos? Sim, síncronos e assíncronos, isso. Não, eu acho que aí você pode ter desafios diferentes, né? Eu acho que assim, o síncrono é legal você criar esses desafios que tenham essa urgência e tal. E depois, o assíncrono dá para aprofundar as reflexões, né? E as produções autorais, né? Então, assim, porque eu não acho que no síncrono dá para fazer grandes produções autorais reflexivas. O síncrono, ele é mais para você focar na provocação. Uhum. Né? Como então, disparador, por exemplo. Nos disparadores, exatamente. Agora, eu gosto muito dessa ideia de ter um momento síncrono e depois um momento assíncrono, porque uma reflexão e uma autoria mais profunda não dá para fazer com 45 minutos. Uhum. A gente precisa de uma elaboração mais complexa. E aí eu acho que... E eu gosto muito dessa ideia de você ter momentos também de você passear pela cidade, ou convidar o aluno a construir a experiência a partir de alguma vivência da cidade, né? Não só você fazer a vivência para o aluno, mas ele talvez construir vivências para os outros alunos. Isso é muito legal, né? Você criar a experiência gamificada, mas convidar os alunos a criar essas experiências. É como se fosse... eu estou fazendo isso, eu estou fazendo o diário, aquele journal que a Maristela falou ontem, eu estou fazendo usando esses cenários, né? Por exemplo, eu fiz meu pós-doc em Lisboa, e eu andava em Lisboa e eu estou criando diários com cenários de Lisboa e vou colocando as minhas anotações hipertextualmente a partir desse cenário imersivo. Ainda estou terminando meus diários de viagem, mas é isso que eu... é semelhante a memórias, né? Você lembra dos espaços, lembra dos afetos. Isso. Entendi. Exatamente. Interessante. O legal é você ter uma câmera 360 para você capturar, né? Porque, por exemplo, você vai ver, eu capturei o da
da Praça Mauá agora, o que está no Google está super desatualizado, né? Não é a mesma imagem do que eu vi ontem, por exemplo, né? Às vezes é legal para você mostrar o contraste, mas tem esse problema. Se você tiver uma câmera 360 ou souber fazer o 360 a partir do seu celular, né, que também você pode criar algo mais autoral. Eu gosto bastante, porque eu crio uma imagem que eu exploro. Embora, mesmo uma imagem plana, você pode criar uma imagem hipertextual de uma imagem plana, que você pode explorar. Pode ter elementos lá que você tem que descobrir, né? Então, não necessariamente eu preciso de uma 360 para criar uma experiência de descoberta. Mas é que a 360 tem essa possibilidade de você manipular, ela é mais divertida nesse ponto, né? É isso. E outra coisa, Paula, esses slides vão estar disponíveis depois para a gente? Sim, eu vou colocar lá na pastinha. Ah, deixa eu colocar o link. Eu vou colocar na pastinha. Deixa eu só não acho, eu não sei se eu coloquei os slides já. Se eu não coloquei, eu vou colocar lá, tá? Deixa eu colocar a pastinha. Aí na pastinha tem tem imagens. Eu vou ver se eu consigo os links dos escapes também para vocês poderem. Bom, é isso, gente, que agora já deu meu tempo estourando. A gente já passou um pouquinho do tempo, mas olha, ótimo, Paula. Excelente, muito obrigado mesmo. Assim, eu estou aqui com a cabeça fervendo de ideias, de coisas que a gente pode fazer, que a gente pode criar, né? E pensar nas possibilidades que são inúmeras, né? De construir de forma coletiva, né? De construir de forma individual para desafiar, para estimular, né? Mas, assim, achei sensacional. Muito bom mesmo, muito bom. Que bom. Eu acho que a gente vai trocar muitas figurinhas aí no caminho, hein? E eu acho assim, a gente tem que explorar. É claro, gente, o curso, quando eu faço o curso de escape, que eu mostro, tá? Pelo menos são 5 encontros, né? Que aí eu mostro como é que cria narrativa. Então, eu faço um só de narrativa, um só de exploração, que dá trabalho de criar narrativa e tal. Mas hoje foi muito rapidinho. Mas eu foquei no cenário porque eu acho que o cenário é o mais complexo nesse sentido. As narrativas vocês têm um pouco mais de background, né? de vivência, né? O cenário, né? Esse software de cenário, eu acho que é interessante para pensar nas possibilidades. Tá bom? Então é isso, aí a gente vai conversando e tem várias formas de criar imersão também. Tem N detalhes aí na brincadeira. Tá? Muito obrigado, então, gente. A gente vai finalizando por aqui. Tem outras programações, né? A galera que está aí acompanhando. Tem muita coisa boa hoje, tem mesas excelentes, tem painéis. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vou parar a gravação. Tá bom. Tá bom? Beijo.